Prepare-se para mais um questionamento estranhamente delicioso. O que aconteceria se você fizesse um clone de si mesmo? Aposto que esta é uma pergunta que você sempre se fez. Quer dizer, será que seria legal ter um clone de si próprio? Você poderia olhar para si mesmo de uma perspectiva completamente diferente, fazer muito mais coisas e ninguém estranharia quando você estivesse conversando consigo mesmo. Mas falando sério, o que aconteceria se você fizesse um clone de si próprio? Vamos ver se este cenário seria igual ao que a gente imagina nos nossos sonhos mais improváveis. Mas antes de clicar no botão copiar-colar da sua máquina de clonagem, que tal clicar naquele botão vermelho que diz inscrever-se primeiro? E aproveite para clicar no sininho de notificações também, para que você seja sempre o primeiro a ver as novidades publicadas no lado incrível da vida. Vamos começar explicando o que é clonagem. Basicamente, ela é o processo de criação de organismos geneticamente idênticos. Existem 3 tipos principais: a clonagem reprodutiva, a clonagem de DNA e a clonagem terapêutica. Hoje a gente vai focar só na clonagem de DNA, mais especificamente dos genes, que são os segmentos que compõem o DNA. A experiência dos cientistas com a clonagem já é antiga. Em 1979, pesquisadores produziram os primeiros ratos geneticamente idênticos, separando embriões em um tubo de ensaio e implantando-os posteriormente dentro do útero de ratas adultas. Não demorou muito e os cientistas começaram a criar vacas, ovelhas e frangos geneticamente idênticos. Desta vez eles usaram um método diferente e transferiram o núcleo de uma célula tirada de um embrião em estágio inicial para um óvulo cujo núcleo já havia sido retirado. E aí chegou o ano de 1996, que sempre será lembrado no mundo da clonagem genética como o ano da ovelha Dolly. Depois de 276 tentativas, pesquisadores escoceses finalmente produziram um filhote de ovelha, o qual eles chamaram de Dolly, a partir de uma célula tirada do úbere de uma ovelha de 6 anos de idade. Nem é preciso dizer que este foi um grande feito, né? Desde então, os cientistas clonaram milhares de outros mamíferos, como gatos, coelhos, cervos, cachorros e cavalos. E a pesquisa sobre a clonagem genética ainda está firme e forte. Em janeiro de 2018, pesquisadores do Instituto de Neurociência da Academia Chinesa de Ciências em Xangai conseguiram clonar macacos usando a mesma tecnologia da ovelha Dolly. Incrível! Clonar macacos é um enorme avanço na comunidade científica, mas a gente ainda não dominou esta prática completamente, então as chances de sucesso são extremamente baixas. Por exemplo, esse caso de clonagem de macacos na China teve uma taxa de sucesso de apenas 1,6%. Foram gastos 127 óvulos para produzir apenas 2 nascidos vivos. Muitas coisas ainda precisam ser ajustadas para que tudo saia perfeito, e uma das maiores dificuldades aqui são as proteínas do fuso mitótico. Elas são cruciais para a divisão e desenvolvimento das células, mas o problema é que ficam no núcleo da célula. Quando o núcleo é removido de um óvulo feminino para abrir espaço para um novo DNA, o fuso mitótico também é retirado. É por isso que existem só alguns casos bem-sucedidos entre um mar de tentativas fracassadas de clonagem genética. Ok, agora que a gente esclareceu tudo sobre a clonagem animal, o que dizer sobre a clonagem humana? Os cientistas já clonaram alguma pessoa? A resposta, por mais decepcionante que ela seja, é não. No, God! Não há evidências sólidas de que alguém tenha tido sucesso com uma clonagem de embriões humanos. Porém, houve alguns casos não comprovados. Em 1998, cientistas sul-coreanos afirmaram ter clonado um embrião humano, mas teriam resolvido não implantá-lo por questões éticas e legais. Aí, em 2002, uma organização de clonagem humana bastante controversa anunciou o nascimento de uma garota chamada Eve. Como você já pode imaginar, eles afirmaram que ela era o primeiro clone humano. Ainda assim, a empresa Clonaid jamais deu nenhuma prova real disso. Ei, não tinha um grande show beneficente de rock chamado Clonaid? Bem, talvez não.
Por fim, em um estudo publicado na revista científica Science em 2004, um grupo de pesquisadores da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, declarou ter clonado um embrião humano em um tubo de ensaio. E você já sabe como essa história termina. A comunidade científica não encontrou nenhuma prova disso, e a Science removeu o artigo em 2006. Mas se a gente algum dia resolver, oficialmente, dar uma chance para a clonagem reprodutiva, o uso do método de transferência nuclear de células somáticas, que foi o caso da ovelha Dolly, é o que mais tem probabilidade de dar certo. Então, digamos que é exatamente isso que os cientistas fazem. Eles finalmente começaram a clonar humanos. Bum! Agora você tem um clone. Ok, não é bem assim que funciona. Estes embriões precisam ser implantados em um útero, carregados durante os 9 meses e depois tem que nascer. Isso significa que o seu clone seria só um bebê, e ao invés de andar com ele no shopping, você teria que trocar as fraldas dele. Ok, as coisas estão ficando estranhas. Enfim, como seria o seu clone? Claro que seria uma cópia exata de mim. Ah tá, 2 de você? O que você quer dizer com isso? Nada não. Mas aqui está um pequeno detalhe. O seu clone seria totalmente diferente. Tá, eu sei, isso vai totalmente contra o conceito de clone, mas ouça bem. Sua aparência é baseada nos seus genes, não tem como negar isso. Mas também depende do ambiente fetal no qual você cresce. Veja bem, genes diferentes são ativados e desativados. Ou seja, seu clone teria seu próprio grupo de genes ativados e desativados, que o faria ter uma aparência totalmente diferente. E antes que você pergunte, sim, os animais clonados não são idênticos aos originais. Isso pode não ser surpresa para você, mas o seu clone também não teria características de personalidade iguais às suas. Claro, os especialistas sabem que a genética é responsável pelo desenvolvimento da personalidade de uma pessoa, mas as suas experiências e o modo como você foi educado também contam. Seu clone não cresceria no mesmo ambiente, nem sob as mesmas circunstâncias que você cresceu. Lembre-se, é só a sua cópia geneticamente idêntica, não é você. E se os casos bem-sucedidos de clonagem humana forem iguais aos dos animais, prepare-se para a decepção. Muitos dos animais que foram clonados sofreram de defeitos cerebrais, problemas no coração, no fígado e no sistema imunológico. Então você seria sortudo se seu clone não morresse prematuramente. Valeu, realidade! Agora eu sei que sempre posso contar com você para estragar a minha alegria. De nada, eu acho. E enquanto algumas pessoas estão loucas para ver o dia em que a gente começar a clonar pessoas, outras não estão tão animadas assim. Quem defende a clonagem terapêutica, que é basicamente usar células-tronco para criar tecidos e órgãos completos, diz que ela pode salvar vidas. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, no fim de 2017, mais de 32.400 pacientes adultos estavam na fila de espera por um órgão. Mas usar células-tronco para produzir órgãos, ao invés de depender dos doadores, poderia ser a solução. A clonagem reprodutiva também tem sua fatia de apoiadores, que acreditam que ela possa ajudar casais que não conseguem ter filhos de nenhuma outra forma. No entanto, quem não apoia a ideia de clonagem tem um monte de argumentos sensatos. Primeiro, a tecnologia para a clonagem reprodutiva ainda não está desenvolvida o suficiente para eliminar todos os perigos e riscos. E tem aqueles que estão preocupados com a forma com que os clones se integrariam com as pessoas normais e com a sociedade como um todo. Claro, a gente não pode se esquecer da questão brincar de Deus ou bagunçar a natureza. Considerando o fato de que a maioria destas dúvidas ainda não foram esclarecidas, não é de se surpreender que a clonagem continue a ser um assunto motivo de constante debate. Quer você esteja a favor ou contra, alguns países resolveram esclarecer a posição deles com relação a isso. Em 2015, 70 países, incluindo a Austrália, Canadá, Índia, Rússia e o Reino Unido, baniram a clonagem humana completamente. No Brasil, a Câmara dos Deputados, pressionada pelas bancadas religiosas, votou a Lei de Biossegurança em fevereiro de 2004, banindo qualquer tipo de clonagem.
Em 2005, as Nações Unidas tentaram passar uma proibição global da clonagem humana, mas ela não deu certo devido a divergências sobre a clonagem terapêutica com células-tronco. Nos Estados Unidos, teve gente que concordava que este tipo de clonagem também deveria ser banido, mas outras pessoas não tinham tanta certeza assim. O resultado é que hoje 15 estados norte-americanos proíbem apenas a clonagem reprodutiva, enquanto os estados do Arizona, Maryland e Missouri proíbem o uso de verbas públicas para fins de clonagem. Então, ainda há uma grande chance de que o primeiro clone humano seja criado por lá. Agora só nos resta esperar para ver o que essa tecnologia nos reserva para o futuro. Então, que venham os clones! Opa, desculpe! E aí, você ainda quer fazer um clone de si mesmo? Sim? E qual é a primeira coisa que você gostaria de fazer com seu clone? Conte para a gente nos comentários aí embaixo. Se você achou este vídeo interessante e divertido, deixe um joinha aqui e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até a próxima, no lado incrível da vida!